Olá galera, tudo bom? Bom estar com vocês de novo para a gente dar continuidade ao nosso super bate-papo sobre redação, tá? Sobre como a gente vai montar toda a estratégia para que você consiga necessariamente argumentar, produzir, se expressar com a linguagem escrita da maneira mais adequada possível, tá? Então convido vocês a participarem dessa aula porque nós vamos bater um papo sobre argumentação, tá, gente? Nós vamos agora direcionar para algo mais específico sobre uma prova que vai ser cobrada de ti, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. E para isso nós vamos tratar inicialmente para compreender o que é esse processo de argumentar. O que é argumentar, o que é defender sua ideia. E olha o quanto é importante esse fato, porque você vai primeiro pensar como argumentar, como direcionar esse fato, mas você vai entender conceitos, tá? Então, o início desse primeiro... Hoje nós estamos iniciando um processo bem interessante, que é a montagem de uma estrutura que vai nos levar a escrever um texto dissertativo argumentativo, aquele que é cobrado lá no Exame Nacional do Ensino Médio e em 90% dos vestibulares que você vai estar sujeito, tá? Então, nós vamos tratar basicamente disso daí. Mas ninguém dá um passo longo sem que antes a gente estabeleça uma base muito forte. E essa base, pessoal, vai estar atrelada principalmente aos conceitos do que nós vamos ver aqui, certo? Hoje nós vamos trabalhar com o conceito, você vai entender o que é argumentação. Então eu te convido para vir aqui para o nosso material para que você visualize todo esse processo que é a montagem desse texto como um todo, tá? Então entenda bem como é que é esse processo. Nós vamos trabalhar com o uso dos diversos tipos argumentativos essenciais para a nossa lógica. Vamos dar um passeio aqui pela nossa aula, vamos ver aqui como é que a gente vai fazer. Uso de diversos tipos de argumentos. Note bem, eu vou utilizar, gente, logo de cara, essa ideia de argumentação. Então, nós vamos hoje trabalhar com conceitos de argumentos, tá? Vamos trabalhar como diversas formas que eu tenho de argumentar. O que eu posso utilizar, como é que eu posso direcionar, como é que eu posso trazer para todo esse princípio para que eu monte um texto bem organizado, bem montado, certo? A galera de São Pedro já está aqui com a gente, grande abraço, galera de São Pedro, boa noite. Então, participe com a gente para que você consiga direcionar para esse ponto, viu? Vou deixar uma questãozinha para vocês, inclusive, beleza? Bom, qual é o nosso objetivo? Compreender e reconhecer a relevância de vários tipos de estratégias argumentativas, capazes de fundamentar a opinião de textos dissertativos. Então, a nossa ideia é clara, direta e precisa. Eu preciso entender como é que eu posso criar estratégias. Olha só, qual é a nossa ideia de hoje? Pensar em estratégias, tá? Vamos pensar em estratégias de como argumentar. Professor, por que eu preciso estudar argumentação? Porque, eu vou repetir, é a principal forma de texto, é o principal tipo de texto cobrado nos mais diversos vestibulares a qual você vai estar sujeito, tá? E concursos públicos e também em entrevistas de empregos, em processos de seleção de empregos, tudo isso cobra sempre a nossa questão da dissertação argumentativa, tá? Bom, e vamos aqui dar uma olhada nas leituras textuais e trazer questõezinhas para que você também consiga necessariamente direcionar todo esse ponto, beleza? A questão do áudio, vamos direcionar aqui, vou tentar falar um pouquinho mais alto, viu? Para que vocês tenham todo o acesso a esse, de maneira muito clara, a esse nosso processo, beleza? Então vamos lá, esse é o nosso roteiro de aula, esse é o nosso direcionamento e é isso que nós vamos tratar hoje. Primeiramente, argumentação e principalmente estratégias para que eu consiga argumentar de maneira bem racional, bem precisa, bem direcionada, tá? Bom, primeiramente vamos entender o que é argumentação. Ponto importantíssimo para a gente. Olha, a gente vai trabalhar com algumas aulas tratando de argumentação, viu? Algumas aulas. Em quase todas elas eu vou voltar para esse conceito, para que fique muito fixo na nossa mente o que é argumentar, tá? Então vamos direcionar aqui. O que é argumentação, professor? É um processo linguístico que envolve a defesa de uma ideia ou de um ponto de vista por parte de quem argumenta. Eis aqui o conceito. Veja bem, note bem, eu vou defender, ó, defesa de uma ideia ou de um ponto de vista. Nós vamos chamar isso, pessoal, essa defesa, necessariamente, de tese. Certo? Tese. Você vai defender. Professor, é uma opinião?
Teoricamente é uma opinião, tá? Mas é uma opinião racional, é uma opinião fundamentada, não é uma opinião pessoal, beleza? É importante saber disso. Ela é usada, vamos lá, essa argumentação é usada para quê? Ela é usada em diversas situações do cotidiano, como debates formais, debates informais, ou mesmo em situações familiares. Eita, professor, mas a gente vai usar argumentação para tudo isso? Vamos, mas no nosso caso específico, qual é a nossa intenção? A nossa intenção é trabalhar com textos dissertativos, tá? Dissertações argumentativas, tá? Então nós vamos trabalhar com dissertações argumentativas. Esse é o nosso interesse em produzir esse texto, tá? Trabalhar com dissertações argumentativas. Beleza? Vou consertar isso, né? Ficou meio feio aqui a dissertação argumentativa, né, galera? Deixa eu consertar aqui direitinho para vocês. Bom, claro, ele pode trabalhar com debates formais, informais, pode trabalhar com todo esse conceito. E aí, gente, nós vamos trabalhar com debates formais e mais especificamente, como eu falei para vocês, quando eu estiver tratando de dissertação, tá? Argumentativa, que é o nosso grande interesse aqui, trabalhar com a produção de texto que me permita direcionar uma ideia de organização mesmo, que me permita, de novo, passar em uma seleção de trabalho, passar em um vestibular, fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, nosso bom e velho Enem, de maneira muito clara. Então é muito importante que eu entenda esse fato. Vamos lá. Apesar de muito usual nas relações humanas, uma boa argumentação pede melhor clareza na exposição. Atenção, ó, galera. A argumentação, eu não posso argumentar de qualquer jeito. Eu preciso de clareza, tá? Então, para deixar claro, talvez a parte mais importante na produção de argumentação é a clareza. Já vá com isso na mente, viu? Já vamos fixar aqui alguns pontos. A clareza precisa ser essencial. Que embaseará uma tese. Como eu falei para vocês, já antecipei ali o que é a tese. É o ponto de vista a ser defendido, tá? Uma tese a ser defendido, principalmente em sua composição escrita. Aí vem um ponto importante. Quando eu estou debatendo ou argumentando por fala, eu sei necessariamente, pessoal, que eu estou direcionando a um tom de voz, eu estou te convencendo de diversas formas, pela entonação, pelas palavras escolhidas. Agora, quando eu escrevo, que é o nosso caso aqui, a argumentação ela precisa estar mais claramente exposta. E essa clareza ela vai se dar como? Com os diversos recursos que nós vamos ver já já, tá? Eu preciso planejar isso, organizar isso, trabalhar isso de tal forma que eu consiga necessariamente entender e transmitir para o meu leitor toda essa lógica textual, beleza? Então vamos lá. Ponto de vista a ser defendido principalmente em sua composição escrita. Em textos como dissertativo argumentativo, opa, olha aqui o texto que a gente estava falando, dissertativo argumentativo. Esse aqui é o nosso principal texto, tá? Nós vamos trabalhar muito com esse texto aqui. Ou a carta argumentativa, que dá para usar também em carta. Professor, como assim carta argumentativa? Você envia uma carta, muitas vezes, com um interesse, tentando convencer alguém de algo. Então, a carta argumentativa é também um princípio de direcionamento para essa montagem textual, tá? Mas é claro, eu quero dar destaque para o texto dissertativo argumentativo, porque é esse texto dissertativo argumentativo, pessoal, que é cobrado de você na maioria dos vestibulares, tá? Inclusive no Exame Nacional do Ensino Médio. Pois bem, em textos como dissertativo argumentativo ou a carta argumentativa, o autor precisa, além do conhecimento do gênero, que nós vamos conhecer, né? Ele precisa saber fazer uso dos principais recursos linguísticos. Professor, que recursos linguísticos são esses? Gente, são estratégias, tá? Estratégias para que você argumente. E entender o contexto para a escolha do tipo de argumentação mais adequado. Então, o que você tem aqui? Basicamente, você vai, para que você escolha essa argumentação, você precisa necessariamente entender o contexto onde ele deve inserir-se, as estratégias de como eu utilizar cada um desses pontos. Tudo isso é determinante para que eu consiga necessariamente avançar, melhorar, direcionar
cada uma dessa defesa da minha tese, tá? Cada defesa de tese que eu vou trabalhar dentro desse contexto. Então, resumindo aqui nosso primeiro momento, argumentar é utilizar processos linguísticos em defesa de uma opinião ou de um ponto de vista, beleza? Isso pode acontecer em debates formais, debates informais, em situações familiares, mas a nossa principal fonte aqui, o nosso principal destaque é a dissertação argumentativa, beleza? Bom, para que eu consiga fazer uma boa argumentação, para que eu consiga direcionar uma boa tese, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que eu preciso de clareza, beleza? Então já estou sabendo disso. A clareza, ele é o ponto principal, característica principal do texto dissertativo argumentativo, que é o que a gente vai fazer. Agora, para que eu tenha clareza, eu preciso saber escolher os princípios linguísticos, os recursos linguísticos que nós temos. Eu preciso entender o contexto de aplicação argumentativo para que assim eu defenda uma tese, defenda uma opinião de maneira extremamente clara. Beleza? Pronto. Sabendo disso, agora compreendendo esse processo aqui que já passou por mim, agora eu quero que você entenda que recursos são esses de argumentação, que contexto é esse e como é que eu vou utilizá-lo da melhor forma possível. Então nós vamos ver tipos de argumentação para que você entenda toda essa lógica. Bom, vamos lá. A argumentação, vamos lembrar que é um recurso linguístico. A argumentação nada mais é do que um recurso linguístico, tá? Então já vou direcionando esse ponto aqui. Argumentação, recurso linguístico, usado para influenciar o leitor sobre um ponto de vista ou uma opinião. Vamos lembrar que lá na dissertação, que é o nosso principal ponto, eu vou chamar essa opinião ou ponto de vista de tese, tá? Então nós sempre vamos tratar essa opinião como tese. Professor, qual é a diferença? Por que eu não posso falar opinião? Para não dar a impressão de que você vai tratar de algo pessoal. Porque não é pessoal, tá? Que nós vamos trabalhar basicamente dentro de um processo de defesa racional. Bom, o que eu preciso entender primeiro? Os operadores argumentativos, aqui é ponto importantíssimo, viu, gente? Operador argumentativo, que ele vai meio que direcionar a nossa fala. Os operadores argumentativos compõem a construção linguística de argumentos. Aqui, gente, basicamente são conectivos que vão direcionar a nossa fala. Então, para relações de oposição, para relações de explicação, para relações de causa e consequência e assim por diante. Esses operadores argumentativos, eles meio que vão guiar os tipos de argumento que eu vou trabalhar aqui, tá? Os direcionamentos de argumentos. É por isso que os operadores argumentativos são extremamente importantes para que eu mantenha a principal característica desse tipo de texto, que é a clareza, ok? Então, operadores argumentativos, eles vão oferecer a clareza na argumentação e principalmente a clareza na sua intenção de montagem textual, certo? Compõe a construção linguística dos argumentos, sendo também conhecidos por dar linearidade e sequência no raciocínio. Por que ele dá linearidade? Porque ele vai montar o que é começo, o que é meio, o que é fim. Ele vai dar uma noção de ordem para o seu texto. E essa sequência justamente para que eu entenda a lógica de montagem do argumento. Tudo isso com a grande intenção de garantir clareza. Ok? De garantir clareza. Vamos lá. A argumentação pode ser feita pelos seguintes tipos de argumentos. Agora vamos resumir aqui um pouquinho os tipos de argumentos que vão aparecer para você. Ó, são argumentos de autoridade, argumentos históricos, argumentos de exemplificação, argumento de comparação, argumento de raciocínio lógico. Claro, pessoal, aqui são os que mais são utilizados, principalmente na dissertação argumentativa. A gente é muito habituado a trabalhar com isso daqui, ó, de autoridade. Mas todos são bem importantes. E até é importante você conhecer cada um deles para que você entenda necessariamente como é que pode utilizá-los da melhor forma possível, tá? Então vamos lá. Sabendo disso, qual é o passo agora, professor? Sabendo desse fato aqui, pessoal, que eu vou ter esses tipos de argumentos de autoridade, histórico, exemplificação, argumento de comparação e de raciocínio lógico, eu vou montar uma estratégia para que eu conheça cada um deles. Depois que eu conhecer cada um deles, o que eu vou fazer? Aí eu vou escolher a melhor maneira de trabalhá-los
dentro de uma concepção de defesa de uma tese, ok? Então vamos lá. Primeiro, como é que eu vou montar essa argumentação? A argumentação, ela consiste, pessoal, em uma atividade discursiva, falada ou escrita. Vale lembrar que nossa discussão aqui, nosso papo, é sobre uma argumentação escrita, tá? Utilizada no intuito de influenciar o interlocutor por meio de argumentos. Nosso papo é justamente como organizar esses argumentos, ok? Os argumentos demandam uma estrutura composta por... Aqui, olha só o ponto importante, pessoal. Como é que eu vou montar um argumento? Então, antes de conhecer os tipos de argumentos, é importante que você conheça a estrutura deles. Porque conhecendo a estrutura, independente do tipo de argumento que vai aparecer para você, você vai montar uma estratégia de maneira interessante. Primeira coisa, apresentação e organização de ideias. Porque, lembre-se, você precisa de, olha a nossa obsessão, clareza. Eu preciso ter uma obsessão pela clareza, beleza? Para isso eu preciso apresentar a ideia de cara. Apresento, a ideia é essa. Organizo como é que eu vou montá-la para que eu tenha sempre a perspectiva de montar uma boa estrutura. Estruturação de raciocínio em defesa de um ponto de vista. Gente, essa estruturação de raciocínio aqui é como se eu tivesse trabalhando com a ideia do desenvolvimento desse meu processo, tá? Que desenvolvimento é esse? É justamente os tipos de argumentos que nós vamos trabalhar, que são esses que aparecem agora para você, tá? O desenvolvimento, se vai ser por autoridade, se vai ser por histórico, se vai ser por exemplificação, se vai ser por comparação, se vai ser por raciocínio lógico. É a partir daqui que eu trabalho a estruturação do raciocínio, tá? Em defesa de um ponto de vista, vamos lembrar que o nosso ponto de vista nós vamos chamar de tese. Por quê, professor? Para que você entenda que eu vou trabalhar com um ponto de vista, impessoal, ok? Entendendo essa lógica, vamos lá. Entendendo essa lógica, eu vou direcionar aqui para a minha ideia. A argumentação nesses termos pode ser entendida como um processo que, em diferentes contextos, vamos lembrar que esses diferentes contextos a gente acabou de ver, histórico, autoridade, aquela coisa toda. Um indivíduo precisa defender uma tese e persuadir o seu interlocutor. Basicamente, pessoal, o que eu preciso fazer? Como é que eu defendo uma tese? Eu defendo uma tese a partir de uma fundamentação. Eu só vou persuadir alguém. O que é persuadir? É convencer alguém de algo. Eu preciso comprovar que a minha ideia é verdadeira, que a minha ideia é válida. Então, a partir disso, como é que eu provo isso? A partir de fundamentação. E essa fundamentação vai ser dada pelos diversos tipos de argumentos. Ok? Vamos lá. Um por um agora para a gente entender quais são os tipos de argumentação. Então, isso daqui, gente, ó. Basicamente, se eu tivesse que defender essa ideia, eu ia dizer o seguinte, que essa argumentação que nós temos aqui, tipos de argumentação são estratégias, tá? Estratégias para fundamentar. Vamos lembrar que fundamentar é dar embasamento, tá? Fundamentar a minha tese. Vou colocar a minha não, vamos, para não ficar muito direcionado. Para fundamentar a tese. Então, basicamente, tipos de argumentos nada mais é do que as diferentes estratégias para você dar base para o que você está falando. Então, se eu quero defender alguma coisa, eu preciso defender alguma coisa baseado no princípio de que eu vou conseguir fundamentar algo para convencer o meu leitor. Então, eu preciso de todo esse processo, tá? Vamos lá. Existem várias formas de construir argumentação em um texto. A seguir, a gente vai listar 5 delas, tá? 5 formas que eu acredito que são as principais formas de montagem. Primeiro, argumento de autoridade. O que é argumento de autoridade?
É quando se utiliza de uma personalidade de determinada área ou instituição conceituada de pesquisa para reforçar as ideias e persuadir o leitor sobre uma opinião. O que é isso? Veja bem. O que é isso? Veja bem, basicamente o que é? Eu tenho uma opinião. Vamos supor, eu posso dizer assim: o Brasil é um país desigual. Essa opinião é só minha. Se eu me basear somente na minha opinião, o que eu vou ter? Eu vou estar centralizado no senso comum, que é apenas a minha opinião. E minha opinião sozinha é o suficiente para eu construir um texto dissertativo argumentativo? Para eu construir um processo de argumentação válido? Não. A minha opinião sozinha não é o suficiente. Então, para que eu vá além, eu preciso fundamentar o que eu estou falando. Como é que eu faço? Bom, uma das estratégias é justamente assim. Eu tenho uma ideia. Qual é a ideia? O Brasil é um país desigual. Mas não sou eu que estou falando isso sozinho. Tem pessoas importantes que concordam comigo. Que pessoas importantes são essas? Aí eu vou trazer uma autoridade no assunto. É por isso, pessoal, que você tem que entender que isso daqui eu estou falando de personalidades. Professor, o que são personalidades? Galera, personalidade é a pessoa importante dentro da área. Agora vale lembrar também que para que você traga o argumento de uma autoridade, precisa ser uma pessoa importante na área que você está tratando. Não é qualquer personalidade. Por exemplo, eu estou falando sobre, sei lá, sobre música erudita. Falando sobre música, sobre ópera. Sobre ópera. Aí eu vou trazer quem para falar sobre ópera? Pô, tem uma personalidade aqui na minha rua que o cara é conhecido por todo mundo. Vou trazer esse cara para falar sobre ópera. Não, o cara não entende nada de ópera. Melhor, vamos dar um exemplo mais claro. Vou falar sobre ópera. O que eu vou trazer? Eu vou trazer um comentarista de futebol. Pô, o cara é uma personalidade na área dele, que é a questão do futebol. Não é uma personalidade dentro da área que eu estou trabalhando, que é ópera. Então, para eu argumentar que ópera é uma música boa, por exemplo, eu tenho que trazer alguém que conhece de música. Para dizer assim, ó, eu acho que ópera é uma música boa, mas eu não acho isso sozinho. Porque tem gente importante que também acha. Olha aqui uma autoridade na música que também acha isso. Então, isso é argumento de autoridade. Quando eu trago alguém que concorda comigo, alguém que seja especialista no assunto, beleza? Alguém que seja especialista no assunto. Trouxe um exemplozinho aqui para você. Olha só. Segundo pesquisa do Centro de Pesquisas em Microeconomia das Desigualdades na Universidade de São Paulo, MAD-USP, 1% dos homens brancos ricos recebe mais que todas as mulheres negras do Brasil. Opa! Olha só qual é a minha ideia. A minha ideia é, o Brasil é um país desigual. Vamos lembrar aqui qual é a minha ideia? Brasil é um país desigual. Note que isso aqui vai funcionar como a minha tese. Isso é a minha tese, certo? Qual é a minha tese? O Brasil é um país desigual. Agora eu vou trazer argumento de uma autoridade. Quem é que é a autoridade nesse assunto? Bom, será se eu trouxer para cá uma pesquisa do Centro de Pesquisas em Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo? Será se a Universidade de São Paulo é uma autoridade no assunto? A USP? A USP é uma autoridade no assunto. A USP ela pesquisa o Brasil, ela trabalha com essa questão. Então eu posso dizer que a USP é uma autoridade no assunto. E é uma autoridade no assunto que vai ratificar o que eu falei. Como é que eu provo que o Brasil é um país desigual? Ora, segundo pesquisas, o Brasil é um país desigual. Essa é a minha tese, minha opinião. Agora eu vou fundamentar minha opinião com argumento. Segundo pesquisa do Centro de Pesquisas em Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo, MAD-USP, 1% dos homens brancos ricos recebe mais do que todas as mulheres negras do país. Isso mostra o quê? Claramente um processo de desigualdade. Então, é uma autoridade que prova o que eu estou falando. Quando a autoridade prova o que eu estou falando, eu consigo convencer as pessoas de maneira muito mais eficaz. Baseado nesse princípio, já temos aí uma ideia. Vamos partir para outros. Vamos entender aqui como é que são as outras formas de argumentar. Ó, outro. Argumento por conhecimento histórico.
Ele utiliza como comprovação uma série de acontecimentos e fatos históricos. Olha a parte interessante, acontecimentos e fatos históricos. É como se eu tivesse uma causa histórica, tá? Que remete ao tema em discussão. Vamos lembrar que o nosso tema em discussão, supomos que eu esteja trabalhando ainda com desigualdade social. Meu tema é desigualdade social. Se eu falar só minha opinião, só a minha tese, o que isso vai comprovar? Se eu disser só minha tese, isso vai estar no senso comum. Por mais que eu esteja certo, isso não é suficiente para provar para ninguém esse fato. Para que eu consiga provar para alguém esse fato, eu preciso necessariamente trazer um embasamento, certo? Bom, já vi que o embasamento de autoridade vai funcionar. Mas qual é o outro embasamento que eu posso trazer também? Fatos históricos. Exemplozinho aqui para vocês, ó. Os problemas de desigualdade social no Brasil nos remetem às práticas racistas herdadas pelas instituições e pela população desde o período escravista, com o início do século XVI. Opa, eu trouxe um evento histórico. Qual é a minha tese? Qual é a minha tese? O Brasil é um país desigual. Veja que eu já trabalhei com a desigualdade entre homens brancos ricos, que 1% deles possuem mais riquezas que todas as mulheres negras do país. Mas olha outro exemplo aqui. Eu vou dizer que o Brasil é racista. O Brasil tem uma desigualdade racial também. E essa desigualdade racial, ele vai remeter a práticas racistas herdadas, olha só como é que é interessante, herdadas pelas instituições e pela população. Professor, por que eu posso dizer que há essa herança racista? Ora, eu consigo dizer que há uma herança racista porque nós tivemos um período de escravidão no país, tá? Um período de escravidão. Então, eu citando um fato histórico, ora, se o Brasil for um país de escravos, e diga-se de passagem, um país que mais demorou para abolir a escravidão na América, então você consegue dizer que isso daí, ele deixou uma herança, tá? Deixou uma herança. Porque desde lá do século XVI, o Brasil passa por esse processo de marginalização do negro. Então isso durou primeiro com a abolição lá em 1888, foi no final do século XIX, mas essa herança maldita de desigualdade, ela é perceptível até hoje. Então isso prova que esse processo histórico vai comprometer a igualdade no Brasil. Eis aí o outro exemplo, que é a questão do processo histórico. Para mais um, vamos para mais um. Agora por exemplificação. Gente, basicamente, esse de exemplificação, você vai trazer fatos, tá? Fatos. Com uma pequena diferença. Nesse caso aqui da história, nós temos fatos, tá? Mas temos fatos históricos, tá? Vamos trazer uma herança histórica. Nesse caso aqui, são fatos, mas são fatos mais contemporâneos, tá? Fatos contemporâneos. Fatos contemporâneos. Vamos lá. Pode apresentar, por exemplo, narrativas cotidianas, tá? Exemplos do cotidiano, exemplos da atualidade, para evidenciar um problema. Então, basicamente, eu vou dizer, ó, isso aqui existe, porque eu consigo narrar fatos que estão acontecendo agora, certo? E assim ajudar a fundamentação do ponto de vista. Vamos lembrar, a fundamentação é pautada em repertório, tá? Esse repertório pode ser fatos que acontecem atualmente. Para que serve fundamentação, professor? Galera, fundamentação, ele serve necessariamente para eu conseguir convencer o meu leitor de algo. E eu estou tentando convencer? Estou. Eu estou escrevendo um texto argumentativo. Então, minha grande intenção é justamente convencer o meu leitor de alguma coisa. Esse convencimento vai ser pautado pela fundamentação. Essa fundamentação, ela baseia-se em quê? Ela baseia-se em o embasamento do que você está falando. Embasamento do que você fala, ok? É claro que você tem que ter um porquê.
Esse embasamento precisa estar ligado ao seu tema, então ele tem que ser pertinente ao seu tema. Ele precisa também, ser legitimado, então essa fundamentação ela precisa fazer sentido, precisa ser uma autoridade, precisa ser um evento histórico, precisa ser um exemplo contemporâneo. Essa fundamentação precisa ser produtiva. Não é eu citar qualquer coisa, eu preciso citar exatamente o que está ligado ao meu texto, tá? Ao que está ligado ao meu tema, o que me permite provar que o que eu estou falando é verdade, ok? Então tem todo esse processo que você precisa imaginar, beleza? Então vamos lá. Um exemplo aqui da questão da fundamentação do ponto de vista. Bom, relembrando, então, quando eu tenho uma argumentação por exemplificação, eu tenho necessariamente exemplos, narrativas cotidianas, fatos contemporâneos que embase a minha fala, que embase o que eu estou trabalhando. Vamos lá. A violência contra a mulher pode ser percebida em termos práticos. Por exemplo, olha só o que acontece, pessoal. Qual é a minha tese? Minha tese aqui nesse fato é que existe violência contra a mulher. Ela pode ser percebida. Tá? A violência contra a mulher. Então, basicamente, eu estou afirmando que existe uma violência contra a mulher. Isso seria a minha tese. Aí alguém pode me dizer assim, não, mas não existe violência contra a mulher, não. No Brasil não existe violência contra a mulher. Isso é mimimi, não existe. Aí eu vou dizer, não, peraí, existe sim. A minha tese é, existe. Como é que eu posso provar que existe? Note bem, analise comigo se existe ou não existe. Veja bem como eu estou certo. A violência contra a mulher existe, pode ser percebida em termos práticos. Por exemplo, nas sucessivas agressões sofridas por Maria da Penha durante o seu casamento. Hoje, além de ser uma ativista pela causa, tem o seu nome designado em uma lei de proteção às mulheres. Opa, então eu citei um exemplo. Qual foi o exemplo? Tudo que sofreu Maria da Penha. Por que esse exemplo é válido? Esse exemplo é válido porque ela se tornou uma ativista pela causa, tá? Então ela dá palestras, ela acompanha esse processo todo. E também eu posso dizer que ela foi tão importante, foi tão interessante eu trazer esse exemplo dela, que inclusive ela dá nome à Lei de Proteção às Mulheres, tá? Lei Maria da Penha, beleza? Então é um exemplo atual, um exemplo contemporâneo de que, infelizmente, a mulher no Brasil ainda sofre violência. Professor, mas existe uma lei. Veja bem, galera, só o fato de precisar existir uma lei, e infelizmente ainda precisamos desse tipo de lei, é sinal de que nossa sociedade ainda convive com a violência contra a mulher, certo? Então é um processo bem interessante para se destacar, certo? Então eu quero provar que existe violência contra a mulher, eu cito o caso da Maria da Penha, que sofreu durante o casamento, teve tanto notoriedade esse sofrimento dela, que ela se tornou uma ativista pela causa, e acaba dando nome à Lei de Proteção às Mulheres, tão conhecida, a Lei Maria da Penha, ok? Pois bem, já temos aqui o nosso terceiro tipo de argumentação. Primeiro, por autoridade. Segundo, por história, fatos históricos. Terceiro, por exemplificação, e no caso aqui, exemplificação de fatos contemporâneos, ok? Vamos lá. 4. Argumento por comparação. Nesse caso, pessoal, do argumento por comparação, o que nós vamos encontrar? Ele faz um comparativo entre ideias distintas, a fim de constituir um ponto de vista, apontando semelhanças ou diferença entre as noções comparadas. Um detalhe importante, ó. Eu posso trabalhar com semelhanças quando eu faço principalmente analogias. Quando eu faço analogias, eu vou trabalhar com essa noção de semelhança. Mas também é importante saber que eu posso comparar também por oposição. Então, ou eu posso fazer essa questão das analogias, ou eu posso fazer por oposição. Ok? Eu posso fazer por oposição. Nessa lógica, eu consigo montar bem direcionamento desses pontos em que eu vou argumentar. Veja bem, eu preciso comparar, e para comparar eu vou provar o que eu quero dizer. Olha o exemplozinho que eu trago aqui.
Na Finlândia, as melhorias na educação passaram nos últimos 20 anos, pelo menos por uma sucessão de políticas voltadas para a valorização do professor e capacitação do profissional. Vou comparar. Note bem, o que eu quero defender? Eu quero defender como é que eu vou melhorar a educação. E aí eu coloquei muito claro, nos últimos 20 anos, na Finlândia, que é um exemplo de educação de qualidade no mundo, passa por políticas ligadas à valorização do professor e capacitação profissional. Essa é a minha tese. Qual é a tese? O caminho para melhorar a educação é essa. Já no Brasil, o piso nacional continua muito abaixo da média nacional e há um déficit na formação de boa parte dos profissionais. Note bem, eu fiz uma analogia, que foi uma aproximação, ou eu trabalhei com oposição. É claro, pessoal, se a Finlândia é um exemplo, eu estou trabalhando a Finlândia como um exemplo positivo. Exemplo positivo. E o Brasil, infelizmente, como um exemplo negativo. Um exemplo negativo. Então, eu tenho aqui uma comparação por oposição, tá? Eu tenho uma oposição dentro desse contexto para provar que se um exemplo de educação no mundo valoriza professores e qualifica-os, se o Brasil não faz isso, o Brasil está ficando para trás, o Brasil está penalizando a sua própria educação, ok? Então, aí eu fiz uma comparação para que eu mostre todo esse processo. Vamos lá para nosso quinto tipo de argumentação, nosso quinto e último. Argumento por raciocínio lógico. Ó, note bem essa questão, que ela é bem direcionada, bem específica, tá? Porque aqui eu não tenho muito um repertório sociocultural, não tenho bem uma fundamentação. É mais um direcionamento, principalmente voltado para a questão lógica. Ó, uma forma de compor as ideias, com base nas relações de causa e efeito, gerando uma interpretação que pode ir de encontro, lembrando que quando ela vai de encontro, ela vai contra, tá? Ela vai contra a tese, tá? De encontro é quando ela vai contra. Ao encontro é quando ela é a favor. Deixa eu colocar aqui bonitinho. Quando ela vai contra a tese, tá? Contra a tese defendida, viu? Gerando uma interpretação que pode ir de encontro. Ir de encontro, como eu falei para vocês, é ir contra. Vamos lá, como é que é esse raciocínio lógico? Para que eu entenda. O aumento da pena e da lógica punitiva no sistema penal em outras regiões do globo não resultou em uma diminuição da violência. Primeira informação interessante, certo? Aumentei a pena em outros lugares do mundo, em outras regiões, mas isso não diminuiu a violência. Então, todos os lugares do mundo que aumentou a pena ou não diminuiu a violência de maneira alguma. Logo, o aumento da pena e maior rigidez no sistema brasileiro deve gerar as mesmas consequências. O que eu estou defendendo? O aumento da pena não vai ser, de modo algum, uma maneira de eu melhorar a condição de violência no Brasil. Se todos os lugares do mundo que aumentaram a pena, que geraram mais punição, não diminuiu a violência, no Brasil também isso não vai resolver. Então, basicamente, essa é a ideia, tá? É uma ideia de causa e consequência. Causa, não aconteceu em lugar nenhum, no Brasil também não vai acontecer. Esse é o raciocínio lógico, beleza? Aqui a gente fecha, pessoal, 5 maneiras de argumentar. 5 maneiras de argumentar, certo? Bora direcionar aqui rapidinho, para que fixe aqui na sua mente essa questão da argumentação. Ó, com o Niciga, parar de fumar fica muito mais fácil. 1. Fumar aumenta o número de receptores do seu cérebro que se ativam com nicotina. 2. Se você interrompe o fornecimento de uma vez, eles enlouquecem, você sente os desagradáveis sintomas da falta de cigarro. 3. Com seus adesivos transdérmicos, Niciga libera nicotina terapêutica de forma controlada no seu organismo, facilitando o processo de parar de fumar e ajudando a sua força de vontade. Com Niciga você tem o dobro de chances de parar de fumar. Veja que eu estou tentando convencer você de algo. É comprar esse produto para parar de fumar. Vamos lá.
Para convencer o leitor, o anúncio emprega como recursos expressivos, principalmente, veja bem, eu quero convencer quem tá lendo, quem vai comprando. Então o que eu vou colocar aqui? Rimas, niciga, nicotina, nem rimar não rima, né? Essa daqui não dá nem para utilizar, porque nem rimar não rima. Uso de metáforas como força de vontade, segura aí. A repetição enfática de termos como fácil e facilidade. Letra D. A utilização de pronomes na segunda pessoa que faz um apelo direto ao leitor. Ei, você, compre, avalie, melhore. Letra E. A informação sobre as consequências do consumo de cigarro para amedrontar o leitor. Qual foi a estratégia utilizada aqui, pessoal, para que eu te convencesse de algo? Qual foi a estratégia argumentativa? Você vai perceber que a nossa resposta vai estar aqui, ó, na letra D. A utilização de pronomes em segunda pessoa. Por quê, professor? Veja bem, galera, quando eu direciono para você, é como se eu estivesse dando uma ordem. Eu estou utilizando a expressão imperativa, ó. Fumar aumenta o número de receptores de cigarro que se ativam com nicotina. Se você interrompe de uma vez, eles enlouquecem. E você sente os desagradáveis. Eu estou direcionando diretamente para ti, viu? Com seus adesivos transdérmicos, Niciga libera a nicotina, facilitando tal e tal. Com Niciga, você tem o dobro de chances de parar de fumar. Então, direcionamento claro para quem está lendo. Isso é um direcionamento para quem está lendo. Eu tenho aí a utilização de pronomes em segunda pessoa, falando diretamente com o leitor, tentando convencê-lo a comprar esse produto para assim parar de fumar. Tranquilo, pessoal? Bom, aqui a gente começou com a conceituação, certo? Nós vamos entender mais ou menos como é que é esse sistema de argumentação e vamos evoluir até chegar ao ponto de você estar escrevendo de maneira precisa sua dissertação argumentativa. Eu me despeço por aqui, deixo um grande abraço, galera. Nos encontramos na próxima. Até mais!